o Brasil, o Supremo e o governo Lula. Falando nisso, vamos para uma outra notícia desta quinta-feira. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, e o X, de Elon Musk, encaminhem à Polícia Federal os dados das contas do blogueiro Alan dos Santos. Olha o bonitão aqui na tela. É esse, ó. Vocês esqueceram dele? Aquele que fazia a Terça Livre, que era o programa dele, agora está lá, escondidão lá nos Estados Unidos também. O Alexandre de Moraes deu 10 dias para as empresas se pronunciarem, sob pena de multa de R$100 mil por dia em caso de descumprimento. Vamos lembrar que o Alan dos Santos continua postando, hein, gente? Outro dia eu estava olhando lá o X, continua lá fazendo postagem à vontade, aqui no Brasil. Ele continua. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal em investigações sobre fake news contra a jornalista Juliana Dalpiva. Laura, explica pra gente mais sobre esse caso aí. Foi um pedido da Juliana, atendido agora, da jornalista Juliana Dalpiva, atendido pelo Alexandre de Moraes. Rodrigo, para quem não se lembra, em junho de 2024, Alan dos Santos publicou mensagens falsamente atribuídas à jornalista Juliana Dalpiva, nas quais ela citava um suposto plano do ministro Alexandre de Moraes para mandar prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os investigadores querem acesso aos dados de quem criou essas contas no Instagram, mas eles também querem acesso de todas as postagens dessa conta e de outras, como você citou, a conta que ele tem no X. Vale lembrar, como você falou, que o influenciador está proibido de ter qualquer conta nas redes sociais, mas ele vem tentando driblar essa decisão do Alexandre de Moraes. Ele está foragido desde 2021 e ainda é alvo de 2 ordens de prisão expedidas pelo STF. Rodrigo? Está foragido, está lá nos Estados Unidos postando, participando de entrevista. Nesse episódio mesmo agora do Eduardo Bolsonaro, apareceu, participou, entrevistou, co-entrevistou o Eduardo Bolsonaro e falou sobre o Jair, etc. Bom, esse pedido de extradição foi encaminhado às autoridades americanas, mas não há a menor perspectiva de que seja cumprido esse pedido de extradição do Alan dos Santos. Nos Estados Unidos, as postagens feitas pelo influenciador não são vistas como criminosas, então as chances do governo de Donald Trump atender a determinação de Moraes são pequenas, para não dizer nulas, ainda mais agora, depois de tudo que nós estamos acompanhando, esse alinhamento do Eduardo Bolsonaro por lá. Tem mais, a Polícia Federal afirmou ao STF que a plataforma X permitiu e segue permitindo que usuários financiem e apoiem contas de bolsonaristas, contas bloqueadas. Então, o sujeito está com a conta bloqueada, mas o X continua permitindo que os apoiadores mandem uma graninha lá para ajudar o cara. Então, Alan dos Santos, segundo a Polícia Federal, continua sendo financiado mesmo com os perfis bloqueados. E, falar a verdade, os perfis dele ficam bloqueados, depois ele abre o outro, depois abre o outro. Ele vai driblando o tempo todo as decisões da Polícia Federal. Laura, você tem mais informações sobre isso? Não é só o Alan dos Santos, Tem outros ali que estão com as contas bloqueadas e que também seguem recebendo financiamento dos apoiadores, Pois é, a investigação afirmou que quem está nesse esquema de ter a restrição da conta, mas mesmo assim o X exibir dados para financiamento, até recebimento de valor em criptomoedas, são alguns que eu vou citar aqui para você, Rodrigo. A conta Terça Livre e a conta Alan dos Santos, as duas ligadas ao Alan dos Santos que a gente estava comentando até agora, a conta R. Constantino, que é do jornalista Rodrigo Constantino, e a conta Real P. Figueiredo, que é do empresário Paulo Figueiredo, que inclusive foi denunciado pela PGR, acusado de participar da trama golpista. Rodrigo? Esse último que você cita, a conta do Paulo Figueiredo, era um comentarista da Jovem Pan, está denunciado pela PGR por participação no plano golpista e é neto do ditador João Figueiredo. Ninguém tem culpa, de ser neto do ditador João Figueiredo, Ele podia ter posições diferentes do avô. Ninguém tem que ser culpado porque o avô foi um ditador. Mas acontece que ele não é só neto do ditador. Ele defende o legado da ditadura e do avô, que saiu do poder dizendo que preferia cheiro de cavalo ao cheiro do povo. O Figueiredo Neto é um legítimo herdeiro desse modo de pensar sobre o povo brasileiro, por isso que está lá também, escondido nos Estados Unidos, mas ainda recebendo financiamento dos apoiadores, apesar de ter as contas bloqueadas pela Justiça brasileira. Vamos para o noticiário internacional de hoje, importante, hein, gente?